Ele se tornou o jogador mais odiado da NBA. De flopping a provocações sujas, as suas atitudes têm irritado torcedores, fãs e até mesmo a mídia dos Estados Unidos. Mas por que será que ele se tornou o vilão que todos amam odiar? Simbora então dar uma olhada nessa história mais a fundo de um dos maiores destaques da NBA e como ele passou de MVP a um dos maiores vilões da liga. É oficial. Joel Embiid, apesar de ser um dos maiores destaques na atualidade da NBA, ele também é odiado. Considerado um dos jogadores mais talentosos e dominantes da liga, ele também tem se destacado por ser um dos jogadores mais controversos. Quando Joel Embiid levou o título de MVP para casa em 2023, o que era para ser um motivo de grande celebração se tornou na realidade alvo de duras críticas ao jogador e a supostos favorecimentos que ele teve ao obter esse título. Mas o que será que aconteceu? Como um dos maiores destaques da liga se tornou na realidade um grande alvo de críticas. Apesar de ter um desempenho considerado como estelar, simplesmente o seu título tem sido encarado, ou pelo menos foi encarado, como uma grande roubada. E quando ele finalmente parecia conquistar o respeito de todos, alguma coisa definitivamente mudou. Um prêmio de MVP que na realidade não trouxe toda a admiração que ele esperava. E mais tarde, atitudes que na realidade só alimentaram esse sentimento de ódio contra ele. Como será que ele se tornou o novo bad boy da NBA? E por que será que ele se tornou tão impopular mesmo com tanto talento? A resposta para essa pergunta não está somente nos números em quadra, pode ter também relação com as suas atitudes fora dela. No começo de 2024, Joel Embiid parecia estar pronto para mostrar para todas as pessoas que o seu prêmio de MVP no ano anterior não foi um mero acaso. Mas uma série de lesões, atitudes questionáveis e jogos polêmicos deixaram todos se perguntando: será mesmo que ele é o líder que a NBA precisa? Ou o maior vilão que a liga já viu? Simbora dar uma explorada a mais nessa história. Mas antes, espera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com todo mundo que ama basquete. Bora ver um pouco mais sobre essa história. Joel Embiid começou sua carreira na NBA como poucos conseguem. Depois de um início totalmente conturbado e atrapalhado por lesões logo na sua primeira temporada, Embiid emergiu como uma das promessas de mais destaque da liga. O seu impacto na quadra foi praticamente imediato. Mas é claro que, como diria o tio Ben, com grandes poderes, sim, vem grandes responsabilidades. Embiid, mesmo com grandes talentos, era visível que o seu comportamento dentro e fora das quadras, uma hora ou outra, se tornaria uma espécie de empecilho para que ele atingisse o auge da sua carreira. Como eu já disse, logo no início ele se tornou grande destaque no seu time, mas também uma figura de muitas críticas. Durante a sua busca pelo título de MVP, muitos consideram essa busca como o grande choro de MVP da NBA. Ele implorava quase que de maneira desesperada por esse título, enquanto seu principal rival, Nikola Jokic, fazia o seu jogo ali como quem não quer nada e sempre era destaque. A comparação entre os dois e a conversa de supervalorização do Embiid só aumentaram quando ele finalmente conseguiu o título em 2023. Mas essa constante rivalidade com o Jokic não se limitava apenas à temporada regular. Em uma liga onde o desempenho nas partidas finais, no playoff, é determinante para definir a grandeza de um jogador na liga, Embiid, por mais dominante que ele fosse na temporada regular, com ótimos números, quando se fala de pós-temporada, existe sempre um grande ponto de interrogação em cima da sua carreira. A questão de liderança, então, no playoff sempre foi uma sombra que pairou sobre ele. A vitória de Joel Embiid no título de MVP de 2023, embora fosse muito merecida devido aos grandes números que ele fez naquela temporada, foi recebida com muito ressentimento. Ele conseguiu o troféu após uma temporada regular impecável, mas a sua postura meio que arrogante, somada com os resultados que ele teve na pós-temporada, fez com que muitos dissessem na época que ele não era merecedor daquele título. Embiid, que lutou por anos para receber esse título, não ganhou simplesmente o respeito de todos. Muito pelo contrário, a narrativa da vitória ter sido conseguida
comprada ou, de certa forma, manipulada, ganhou muita força naquela época. Mas como eu já disse anteriormente, em 2024, Joel Embiid estava decidido a calar os haters. Ele começou a temporada arrasando, com médias de 30 pontos, 10 rebotes e 6 assistências por jogo. Parecia agora então que ele estava no caminho certo para manter o seu legado e mostrar que sim, ele era merecedor daquele título. Mas foi então que, quase como que um aviso, as lesões voltaram e começaram a tomar conta do cenário. Durante um jogo contra o Golden State, Joel Embiid sofreu uma lesão no menisco, que afastou ele das quadras por semanas. Esse tipo de lesão não só põe em risco a sua continuidade na temporada, mas também a sua credibilidade como um jogador saudável e consistente. Quando Joel Embiid voltou então dessas lesões, ele não conseguiu mostrar só as suas habilidades. Ele também se mostrou um dos jogadores mais polêmicos dos playoffs. Durante as suas partidas contra o New York Knicks nos playoffs, as suas atitudes dentro de quadra começaram a irritar não somente os adversários, mas também os fãs dele e a própria mídia. As suas tentativas de forçar faltas e sua jogada suja contra Mitchell Robinson e outros jogadores tornaram o Embiid um dos jogadores mais odiados daquele momento. Seus gestos de arrogância e, mais importante, as suas jogadas intencionais e sujas colocaram em dúvida a sua integridade dentro das quadras. Em apenas um jogo, Embiid conseguiu atrair toda a atenção negativa daquela partida. Ele foi flagrante em várias ações naquele momento, jogando a perna de Mitchell Robinson enquanto ele estava no chão. Physicality already off the charts, and now the officials for the third time in this quarter are going to go to the replay monitor. Yeah, that should be a flagrant one. I mean, that's what we talk about in terms of losing control. He didn't like the fact he doesn't get the call, but then he just grabs. Wow. Pisando deliberadamente no joelho de Josh Hart. Josh Hart's special. When he's shooting the ball, he's outstanding. When he's struggling, he's still going to play defensively and he's still going to do things from what's up. E claro, o famoso cotovelo no Jalen Brunson. Backpedaling, that little in and out move, and Brunson and B's going for the ball, and there was some contact there in the face. You hear the crowd seeing the replay here in the building. A cada jogada alimentava-se mais ainda um fogo de ódio contra ele. Não é à toa que no primeiro jogo a arena estava cheia de vaias e críticas, com os fãs do Knicks deixando super claro o que eles achavam das atitudes de Joel Embiid. E em vez de fazer o seu nome como um líder resiliente, Embiid, em muitos momentos naquela oportunidade, foi visto como um garoto problemático, que apesar do grande talento, do imenso talento que ele tem, simplesmente não sabia a hora de parar. E isso acabou ficando claro não só na sua postura ou nas suas jogadas sujas, mas também na postura que ele teve naquele momento, se vitimizando e com reclamações constantes com a arbitragem. E enquanto ele tentava ali se redimir, o comportamento dele só piorava. Durante o jogo crucial, enquanto a sua equipe estava perdendo e ele falhou no arremesso crucial, Embiid, em vez de tentar consertar o seu erro, ele preferiu forçar faltas e ir para o lance livre. Novamente aí então alimentando essa narrativa de que ele simplesmente não sabe lidar direito com a pressão. Mesmo com um talento incrível, Embiid simplesmente não conseguiu, lidar com toda essa pressão e mostrar que ele não é esse jogador pipoqueiro, como muitos dizem. Após perder mais uma série para o New York Knicks, ele foi então alvo de muitas e duras críticas. A sua atuação, então, foi marcada não pelo seu talento incrível, mas sim pela incapacidade que ele tem, em muitos casos, em lidar com a pressão e no momento que o time mais precisa dele, ele simplesmente não consegue desenvolver o seu jogo. Não importa quantos pontos ele marque ou quantas estatísticas ele venha quebrar. A pergunta vai ser sempre a mesma. Quando o Joel Embiid vai conseguir levar os 76ers a uma final de conferência? Ao longo da sua carreira, Joel Embiid fez grandes jogos, foi selecionado diversas vezes para o All-Star e fez história com jogos incríveis. Mas parece que as conquistas coletivas sempre acabam escapando por seus dedos. São 7 aparições em playoffs, mas nenhuma final de conferência.
conferência até o momento. Em 2019, o 76ers chegou bem próximo, mas a derrota icônica na série contra o Toronto Raptors tem sido até hoje uma lembrança amarga para os fãs e para Joel Embiid. Ele ainda não conseguiu dar o passo mais importante na carreira de um atleta, conquistar um título. Com tanto talento, muitos esperavam que esse cenário não existisse, que ele seria sim uma das pessoas que mais participariam de finais de conferência, ou pelo menos chegaria o mais próximo possível, o máximo de vezes possível. Mas o que na realidade se vê é um jogador que acaba se perdendo em momentos críticos, quando o seu time mais precisa dele. Ao longo dos anos, a tendência dele de falhar nos momentos mais decisivos se tornou muito evidente. E isso resultou numa pressão gigantesca para que ele se provasse capaz, então, de levar os Sixers a um título. No entanto, apesar de números incríveis e apesar de fazer sempre uma temporada regular muito boa, a falta de títulos coletivos, de conquistas coletivas, vem se tornando cada vez mais um ponto de interrogação sobre o seu legado. E a pergunta que fica é: qual será o futuro de Joel Embiid? Será que ele vai continuar sendo esse vilão da NBA? Ou finalmente vai conseguir transformar o seu talento, traduzir o seu talento e levar os Sixers a um título da NBA? A verdade é que o 76ers colocou todas as fichas em cima de Joel Embiid, mas a verdade é que a pressão está aumentando e o relógio está correndo. O fato é, ele terá a última palavra ou vai ser mais um gigante adormecido, incapaz de cumprir o seu potencial? O fato, meus amigos e amigas, é que Joel Embiid, sim, ele é um grande talento, talvez um dos maiores talentos da atualidade da NBA. Ele tem talento, força, habilidade e capacidade para liderar qualquer jogo da NBA. Mas o que será que falta para ele? Será que é maturidade? Será que é a estabilidade nos momentos decisivos? Ou será então que ele está preso nessa narrativa de ser o vilão e talvez ele goste disso? Mas o fato é que isso só o tempo vai nos dizer. Mas por enquanto, Joel Embiid vai continuar sendo um dos jogadores mais odiados da liga. Um talento incomparável que simplesmente não consegue provar que nos momentos mais importantes ele dá conta do recado. Agora me diz aí, o que você acha que falta para o Joel Embiid conseguir então o tão sonhado título, ou pelo menos chegar o mais próximo disso? Não esquece de deixar nos comentários, não esquece de dar like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse. Até a próxima, valeu!